Vida e condição de vida. Vida e ambiente de vida. Vida e circunstância de vida. Até que ponto a gente confunde isso? O que é essa vida que acontece independentemente da minha vontade, da minha escolha? É isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Está na carta 3, nas cartas de Cristo. São 2 parágrafos muito breves, que está na página 104. As cartas têm essa peculiaridade. Ela não é um conhecimento difícil, como a maioria pensa, mas a que se ter a compreensão, ela vai existir ao longo do caminho. E então essa compreensão você vai absorvendo mais facilmente. Então não é que seja um conhecimento difícil, ele é um conhecimento que tem que ser aplicado, tem que ser vivido, e a compreensão se dá ao longo dessa vivência. Eu sempre faço uma comparação, como você lê um livro sobre artes marciais e terminar e tentar aplicá-lo na prática. Então esse conhecimento será de pouca valia, você precisa da prática, você precisa da experiência vivida, receber golpes para você sentir na pele aquilo que você compreendeu intelectualmente ali. E então aquilo que era apenas mera intelectualidade passa a ser uma vivência, passa a ser a tua verdade, porque você compreendeu, aquilo virou fato, você percebeu, você vivenciou e você sentiu. Cristo nos fala assim nesse parágrafo, logo após o negrito: como me afastei um pouco do assunto, devo agora reiterar: você não pode escapar das leis fundamentais da existência no que se refere ao seu pensar, sentir, semear e colher. Do mesmo modo que não pode escapar das leis do eletromagnetismo em seu mundo material, pois o eletromagnetismo é o impulso que produz a lei, semear e colher, no mesmo modo que o eletromagnetismo produz a forma dentro do campo fundamental das partículas de energia. Entendi. Será? Vamos esmiuçar esse parágrafo. Veja, as nossas atividades mundanas, elas se dão meramente na superfície dessa condição humana. Está todo mundo buscando por... E eu não estou dizendo que isso é errado, não me compreenda, não é um julgamento, mas está todo mundo buscando a sobrevivência, o conforto, um status quo, não esse status financeiro, mas um estado de permanência, né? Esse status quo você consegue colocar em diversos aspectos: mental, emocional, físico, social, inadequações de reconhecimento. E quando você acessa conhecimento, você vai vendo que essa é a atividade do ego, é criar essa pseudo-vida, esse personagem, né? Essa pseudo-identidade, e que você olha no espelho e chama de eu. Mas essa vida fundamental, ela está antes disso e para além disso. Aquilo que nós chamamos de matéria e o vemos como tal, Cristo descreve como partículas elétricas reunidas, onde o ego nos dá essa individualidade. Ele condensa, ele segura essas partículas elétricas para que elas não se dispersem no ar, por assim dizer. Supondo que deve haver um elemento básico subjacente a tudo que conhecemos, algo com que simplesmente se tenha construído o que nós entendemos como tudo.
Desde os tempos antigos, os seres humanos tentam responder à pergunta: do que é feito o universo? Presumindo que podemos responder essa pergunta, então, poderíamos também responder a perguntas mais transcendentais, como: do que somos feitos? De onde veio tudo? Para onde vamos? E seriam os gregos quem dariam nome a esta peça básica e por eles considerada indivisível: átomo. Durante séculos, os átomos não passaram de um conceito que impulsionou inúmeras investigações, até que, finalmente, foram descobertos no final do século XIX. E embora muitos esperassem encontrar respostas nessa pequena estrutura, que supunham seria a base da matéria, novas e infinitas possibilidades se abriram por sua observação. Assim, nasceu um universo intrigante e desafiador. Isso parece um conto de fantasia, mas é exatamente isso que a ciência, ao seu modo, está descobrindo e está rotulando, etiquetando. E Cristo nos diz que esse é o papel da ciência, mas que ele já nos fundamenta aqui e chama de partículas elétricas. A ciência, ela coloca... Eu vou colocar um trechinho aí de um vídeo que eu achei muito interessante. As experiências que se dão no campo da ciência e chama essas partículas de partículas fundamentais, e dentro dessas partículas, as partículas subatômicas, né? Que compõem essas três partículas fundamentais, e que as cartas nos traz aqui como impulsos, né? O impulso pai, que é a eletricidade, o impulso mãe, que é o magnetismo, chamado como eletromagnetismo. O eletromagnetismo, na nossa dimensão, ela dá a forma, tudo que é criado faz uso dessa ferramenta divina que nós chamamos de eletromagnetismo. Uma vez que o átomo foi observado, os cientistas se perguntaram se ele poderia ser dividido. Foi assim que descobriram que os átomos estão compostos de nêutrons, prótons e elétrons. Então novas tecnologias se desenvolveram e os cientistas conseguiram dividir essas partículas, descobrindo que eram compostas de partículas ainda menores. Assim, novos descobrimentos nos levam cada vez mais dentro e mais profundamente ao mundo subatômico, nos permitindo conhecer partículas que vão desde bárions e mesons até os diminutos quarks, que por sua vez também são divididos em subtipos. Combinações de quarks podem formar centenas de tipos de hadrons, e só uma parte desses tipos tem sido observada até hoje. Mas a tecnologia continua avançando aceleradamente a fim de poder descobrir novas partículas. Isso aqui pode parecer um pouco piração, mas isso é o fundamento. Cristo descreve também na carta 3 que os milagres que ele fazia eram uma decorrência natural daquilo que ele compreendeu. E os discípulos, as pessoas que ele tentava ensinar, elas não tinham a mínima ideia disso. E ele sintetiza isso nas cartas e traz esse fundamento, e ele fala, elas não entendiam porque elas não tinham fundamento. Veja, você pode buscar a espiritualidade, embora não esteja lá fora, ela está aqui dentro, acima e ao redor. Tudo que você vê é espiritual, tudo que você sente é espiritual. Então, a espiritualidade é um fundamento e ela não é um aspecto dessa vida que nós estamos experimentando, dessa condição de vida, desse ambiente e da própria vida. Essa vida maior que acontece como background, a espiritualidade é isso. Então, quando Cristo fala que a ciência tem que comungar e aceitar e se unir à espiritualidade, tanto que ele traz esse conhecimento como científico espiritual, e aquilo que a ciência
etiqueta como átomo, esse átomo nada mais é do que uma partícula da própria vida. Então vamos esmiuçar um pouco, né? Vamos ver até onde a gente consegue se aprofundar nesse pequeno parágrafo, nesse aparentemente pequeno parágrafo. Então você passa a descobrir que ele é formado basicamente por duas partículas. O próton, que é positivo, e uma outra partícula, quase com a mesma massa, mas que não tem carga nenhuma, que deram o nome de nêutron. Mas será que então essas são as novas partículas fundamentais, as novas bolinhas, os antigos átomos dos gregos? Então eles começam a bombardear prótons e nêutrons com projéteis cada vez menores, em energias cada vez maiores. E eles conseguem quebrar o próton e quebrar o nêutron também. E veem que eles são formados por outras partículas que foram chamadas de quarks. Cada um deles formado por 3 quarks. E aí sim, essas são partículas fundamentais, assim como o elétron. O elétron é uma partícula fundamental. E o quark também é uma partícula fundamental, de acordo com a teoria da chamada Big Bang, surgidos bem lá no início, logo após a era do eletromagnetismo, quando o universo esfriou, foi possível surgir a primeira matéria, os quarks e elétrons surgiram, esfriando, os quarks puderam se juntar, formando os prótons e nêutrons, esfriando novamente, os elétrons puderam se juntar, formando a matéria que nós conhecemos hoje. Você não pode escapar das leis da existência. O que mais o ser humano em geral, nosso senso comum, se equivoca é de estar num sistema arbitrário, onde até certo ponto as pessoas acreditam que existe uma causa e efeito, mas tudo aquilo que está de acordo com o que ela faz. Tudo aquilo que intrinsecamente, intuitivamente, ela sabe que não está correto, ou ela sabe que ela está afetando alguém, seja em que aspecto for, e isso, inevitavelmente, todos nós vamos cometer ao longo da vida, e como nós somos muito ignorantes no conhecimento espiritual, cometemos recorrentemente. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso que nós não reconhecemos como afetar o outro, e inclusive a nós mesmos, porque o magnetismo traz de volta essa lei, é uma lei fundamental, intrínseca da existência, imponderável e permanente, nunca se altera, não importa a sua opinião. Não importa nada, a sua opinião não vale nada nesse sentido. A minha opinião não vale nada. É um ambiente eletromagnético, onde a tua consciência, ela emana e isso retorna a ela no mesmo grau e mais. Cristo nos explica. E aquilo que nós não concebemos, nós queremos esconder de alguma forma, esconder primeiramente de nós mesmos e depois das pessoas, para que aquilo não seja rotulado, não seja julgado inconscientemente. Todos estão buscando um senso de reconhecimento, um senso de pertencimento, um senso de aceitação. E isso é uma atividade do ego. Você começa a se desapegar dessas atividades à medida que o conhecimento vai penetrando e você vai percebendo. E você vê isso como meras ilusões, né? Como brincadeiras infantis. E então isso vai deixando de ter sentido. Sem julgamento, é inerente ao processo. Isso aconteceu comigo, pode estar acontecendo com você, ou se você vivenciar esse conhecimento, inevitavelmente vai acontecer. É o caminho. O caminho é semelhante para todos. Por quê? Porque ele é um só. A diferença é a velocidade com que a gente o percorre, porque nós tropeçamos, porque há muito apego nessa personalidade e, como eu sempre digo, é um desapego, é uma despedida desse teu pequeno eu. E essas leis fundamentais, elas são impactantes, porque não é que Cristo está dizendo o que você deve ou o que você não deve fazer, mas ele está falando, olha, se você for por aqui, vai acontecer
isso. E isso é muito difícil ao longo do processo, porque às vezes você demora para perceber a causa. Às vezes o efeito ele vem muito depois da causa. E você não vai ligar uma coisa a outra porque você estava inconsciente no momento que você causou, né? No momento que você semeou. Então, esse senso de atenção, esse senso de presença, aquilo que nós chamamos de consciência, vai te colocar num estado mais alerta de agora, de percepção, de conexão com essa vida que ocorre de fato. E você vai estar mais alerta e esse estado não vai propiciar uma semeadura equivocada. Você sempre vai fazer algo no sentido horizontal, ao menos percebendo o outro, porque o ego ele nos fecha a visão emocional, a visão, essa visão que você olha o outro, você não mais o percebe. É como se você estivesse no meio de uma multidão, se olhasse no espelho e só visse você. Esse é o papel do ego. Ele vai criando uma muralha para te dividir, para te proteger. A intenção é boa, mas o grau da aplicação que o ego vai absorvendo, vai encerrando essa consciência humana e vai desconectando essa consciência pura que tu és, isso vira o enclausuramento psicológico. E isso divide, isso vira egocentrismo, que é o ego num grau muito distorcido. E aí vira uma doença psicológica ainda, que a entidade ali não tenha consciência disso. E as justificativas são as ferramentas do ego para se permanecer nesse estado de autodefesa. Então essas leis fundamentais no que se refere ao seu pensar e sentir, o que ele está falando aqui? O pensar é o esquema mental que você vai desenvolvendo nessa personalidade, a tua maneira de agir e reagir perante a vida. O sentir é o padrão emocional, psicológico do qual você vai experimentar a vida. A tua vida, ela é particular, a minha vida é particular. Nós não experienciamos essa vida com letra maiúscula em absoluto. Esse background que você está vendo aqui atrás, ele independe da tua vontade e da minha. Ele acontece muito antes. Na verdade, esse palco da vida, ele está sustentando a tua vida. Esse corpo, ainda que ele sofra interações com a tua consciência, porque a tua consciência ela não pode melhorar o funcionamento desse corpo, no sentido daquilo que é original que ele é, mas ele pode atrapalhar. Por quê? Porque essa vida, ela é o palco. Os teus órgãos funcionando, todo esse sistema de imunidade, todo esse sistema de autodefesa, todo esse sistema inteligente do corpo, imperceptível, invisível. Mas perceba, o que é invisível não quer dizer que não exista. Apenas não é perceptível aos teus sentidos. Mas está acontecendo. Os átomos são realmente muito pequenos. Para termos uma ideia, um único grão de areia contém 22 quintilhões de átomos, ou seja, 22 seguido de 18 zeros. Cerca de 1 milhão de átomos alinhados lado a lado têm a espessura de um de seus fios de cabelo. Se um átomo fosse do tamanho de uma bola de golfe, proporcionalmente, a bola de golfe seria do tamanho da Terra. Mas, apesar de serem tão pequenos, os cientistas descobriram que os átomos contêm partes ainda menores. São feitos de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e nêutrons constituem o núcleo do átomo, que é 1/milionésimo de 1/bilionésimo de seu volume. Por isso, alguns cientistas afirmam que a matéria está composta, em sua maioria, por vazio, e que os átomos são 99,9% de espaço vazio.
Se um átomo fosse do tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria do tamanho de um grão de arroz. Porém, pesaria mais que um estádio inteiro. Um exemplo disso são as estrelas de nêutrons. Se a massa destas estrelas pudesse ser pesada, uma colher de chá pesaria mais do que toda a população da Terra. Nós chamamos de matéria porque é a maneira que nós compreendemos, mas isso não é a verdade absoluta, isso é uma perspectiva humana. E a ciência está trabalhando e está enxergando que não é mais exatamente aquilo que nós pensávamos que era. Por isso esse conhecimento vem num momento que talvez a gente possa assimilar um pouco melhor, alguns de nós. Final do século XIX, começo do século XX, uma experiência, ela pegou uma folha muito fina do átomo de ouro, que é um átomo pesado, muito fina, quase que ela tinha uma camada apenas de átomo formando aquela folha. E essa folha de ouro foi bombardeada com radiação alfa. Tá? Partículas alfa foram direcionadas para essa folha e se observou a trajetória dessas partículas ao passarem por aquela folha. O que se esperava? Se os átomos fossem bolinhas rígidas, que grudadinhas uma na outra, a expectativa era que as partículas alfa chegariam ali, bateriam e voltariam, como uma parede. Tá? Para surpresa, essas partículas atravessaram em sua grande maioria aquela folha como se ela fosse transparente. E sendo que algumas desviavam o seu caminho. Isso indicava que aquela folha era basicamente um grande espaço vazio, com alguns pontos muito densos que às vezes rebatiam as partículas e às vezes mudavam a trajetória delas. Ou seja, o átomo passou de ser uma bolinha rígida, indivisível, para algo pontual, bem pequenininho no centro, com um grande espaço vazio em volta dela. Alguns costumam dizer que nós somos mais feitos de vazios do que de matéria, e é verdade. O átomo em si, a parte que é ocupada pela matéria é muito menor, mas muito menor mesmo do que o átomo, o espaço do átomo como um todo. Quando uma minúscula partícula inconcebivelmente pequena, chamada muon, foi identificada, o renomado físico Isaac Rabi disse: "Quem concebeu isto?" Mesmo quando parece difícil conceber o tamanho impressionantemente minúsculo dos átomos e das partículas subatômicas, são suas interações que nos obrigam a confrontar os nossos pressupostos mais básicos sobre o universo. Mas aí você perceba como tem equívocos na ciência, porque de alguma maneira ela não se atrelou a esse conhecimento fundamental, espiritual, científico que nós estamos aprofundando aqui. Você vai ver que o cientista aí que fala no vídeo, ele vai tratar essas partículas, esses átomos, prótons, elétrons, nêutrons, essas subpartículas como inanimadas. Não, é a própria vida. É a própria vida acontecendo, para que essa experiência aconteça. É maluco isso? Foge à nossa concepção. Você leva 2 fótons para cada lado do mundo e você altera o spin de um outro e o outro naturalmente muda lá do outro lado do mundo. Como? É algo que só a mecânica quântica explica e funciona. Você consegue experimentar isso. Mas é um mundo que foge à nossa concepção completamente. Os átomos são a base de tudo. Sendo assim, a cadeira ou sofá em que você está sentado neste momento é constituído por energia. Partículas em movimento colidindo umas com as outras, existindo e deixando de existir bilhões de vezes em bilionésimos de segundos. Sua cadeira pode parecer sólida, mas essa solidez pode ser uma ilusão.
Tem peso, massa, forma e textura, mas pode não ser nada além de uma relação de energia mediada por constantes nucleares e por eletromagnetismo. E embora você sinta como algo sólido, em essência, não seria mais do que movimentos ágeis e infinitos de energia. Então você não pode escapar dessas leis do eletromagnetismo em ser um mundo material. Toda parte desse material está entre aspas, eu não sei porque que aqui não está. Pois o eletromagnetismo é o impulso que produz a lei do semear e colher. Esse impulso é a verdade. Esse impulso é o teu ser. Esse impulso é aquilo que nós chamamos de Deus. Esse aspecto masculino, pai, é um impulso. Esse aspecto feminino, mãe, que dá forma emocional, amor incondicional, é um impulso. O que está por detrás de todo esse palco terreno, cósmico, é esses impulsos. Quântico é esses impulsos. Cristo nos fala, ao longo das cartas, que esses impulsos são tão fundamentais, são a própria vida, que se essa vida aqui acabasse, se essa raça humana acabasse, se essa natureza acabasse, esses impulsos dariam início a uma nova forma. Porque esse é o fundamento, essa é a atividade. Aqui nós tratamos como poder criativo, bem descrito, bem detalhado na carta 1. Do mesmo modo que o eletromagnetismo produz a forma dentro do campo fundamental das partículas de energia. Ou seja, dentro dessas partículas há um fundamento. Aí no vídeo você vai ver o tamanho dessas partículas. Como são algo assustador para a mente humana. E tudo que é assustador para o nosso status quo, veja, nós estamos vivendo uma vida encapsulada. O papel do ego é esse, é fazer com que essa vida aqui se torne absolutamente real para a entidade. E então, dentro dessa vida privada, o ego vai repelir tudo aquilo que não coaduna, que não coincide com a busca da pessoa. Veja, se ela está buscando interesses práticos da vida, eu não estou falando que isso é errado, mas isso é superficial. Isso a vida de alguma maneira vai te convencer porque que você precisa se reconhecer. Por que você precisa se reconhecer? Porque você está criando uma vida a partir dos teus desejos, do teu próprio ego. Vertical. E isso inevitavelmente ao longo da vida, em algum ponto da vida, vai trazer essa colheita egoísta novamente. Não é um julgamento. Não é um julgamento. Isso aconteceu assim comigo, eu percebi por mim mesmo, você vai perceber a sua maneira, ou não vai perceber, vai negar. E faz porque não é o momento de acontecer. Então, é essa atividade que você começa a diferenciar o teu estado desses impulsos equilibrados, internos, que você vai experimentar principalmente e recorrentemente ao longo da meditação diária, e o desequilíbrio desses impulsos, que aí é a atividade do ego. O ego também são impulsos magnéticos de atração e repulsão, mas para proteger a entidade. Esse é o papel, é proteger você de ataques externos, psicológicos, físicos, mentais, emocionais, opiniões, tudo ele vai te enclausurando e vai fazendo com que você perca a capacidade de ouvir, se é que algum dia você teve. Porque esse ego ele tá trabalhando desde que você estava no útero da tua mãe. Existe no universo certas hierarquias. Os átomos formam moléculas, que são mais complexas que um átomo. As moléculas formam células, que por sua vez são mais complexas. As células formam sistemas: imunológico, nervoso, límbico, circulatório, entre outros.
E esses sistemas formam um sistema muito maior e mais complexo, conhecido como você. De trilhões de átomos para um só você. Você é feito de trilhões de átomos que se movem intensamente, indo e vindo, mas que conhecem exatamente sua posição dentro da hierarquia. Você é pleno de energia. Só esse vídeo aqui que eu faço, você vai pensar que isso aqui é uma loucura. Por quê? Porque isso aqui não tem nenhum conhecimento, nenhuma literatura do mundo trouxe o conhecimento que está nas cartas. Por quê? Porque é para além da condição humana. Não é uma consciência humana escrevendo, é uma consciência crística. Novamente, não estou aqui para convencer você ou provar para você. É apenas um compartilhar. E toca aqueles que estão no momento. E para esses que estão no momento, aqui a gente se aprofunda. É um outro gap muito grande que nós não conseguimos. Em todos os aspectos, você precisa de algo chamado fé. Entende? E fé é acreditar em algo que você não tem provas. Senão ela deixa de ser fé. Passa a ser fato. O universo, com sua pequenez, nos confronta com uma realidade para a qual simplesmente não temos parâmetros. No mundo subatômico, as coisas vêm e vão, aparecem e desaparecem, giram, saltam, comunicam-se e demonstram consciência umas das outras, sem levar em conta como o mundo, segundo a nossa mecânica, deveria funcionar. Sem importar quão grande e sólida pareçam as massas do universo, assim como as paredes de sua casa ou seu próprio corpo, em última instância, não são mais do que energia pulsante. Átomos estabelecendo relações com um mundo de probabilidades, onde parece impossível predizer qualquer reação. E esse mundo, que pode parecer tão caótico quanto intrigante, a base sobre a qual se constroem as legíveis grandezas macrocósmicas do universo. Um contraste tão imensurável que levou o reconhecido físico dinamarquês Niels Bohr a afirmar que se a mecânica quântica não te assusta, é porque ainda não a compreendeu. Assim, seja observando o cosmos ou simplesmente o interior de um átomo, ambos parecem constituir complexos universos, compostos por intrincados labirintos de conhecimento que os cientistas tentam conciliar. A própria realidade, que para nós parece tão compreensível e comum, poderia ser muito mais do que imaginamos. E até as nossas sólidas e concretas racionalizações poderiam ser uma ilusão ao não conseguirmos compreender aquilo que está além. Uma vida que vá além do que podemos ver e entender. E hoje, inclusive, os cientistas mais brilhantes, atualizados e bem informados são constantemente surpreendidos por esse além que existe no universo. Pelos mistérios de matéria e energia, o binômio essencial e irredutível, que transforma sem cessar, base de tudo que existe, desde a poeira interestelar até o ser humano. E que levou a Jeffrey Kluger a escrever em um de seus artigos publicados na revista Time: os cientistas estão tratando com algo maior do que a mera física, algo que desafia a matemática e se choca, por pelo menos um instante, com o espiritual. E aí eu deixo você aqui hoje com essas percepções. Você percebeu aí essa vida quântica? Eu não gosto dessa palavra porque ela remete como se a gente tivesse entendimento pleno disso e nós não o temos. Apenas é uma palavra bonita que causa um aparente senso de inteligência, mas que não é isso, né? É aquilo que é invisível, mas que continua sendo real. Mas que você precisa, o ser humano de alguma maneira ele precisa ver, tocar, para dizer que é real. Mas viva esse conhecimento,
E uma vez que você viva, você vai perceber que também é real. Embora você não possa provar para ninguém. Mas agora você sabe. Obrigado.